Terça-feira, 31 de março de 2020. Eu sou a Mauri da Rocha e esse é o Sou Negócios. Chamar aí meus colegas, o time aí que faz parte do Sou Negócios, Rogério Gomes. Como é que tá, Rogério? Olá, Mauri, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade de participar mais uma vez, hoje com um convidado internacional aí, né, que você vai apresentar logo Legal. mais, muito bom. O programa nosso está internacional hoje. Também falando aí com o Theo William, outro integrante aqui do Sou Negócios. Salve, salve, Mauri, salve, salve, Rogério. Mais uma vez, um prazer estar aqui, principalmente hoje que a gente recebe um grande amigo meu que vai falar um pouquinho de como é empreender fora do Brasil. Legal, muito bom, muito bom. Olha só, gente, tá falando aí, a gente vai falar direto lá dos Estados Unidos hoje, com alguém que está lá, porque os Estados Unidos é o país no mundo que tem o maior número de casos de coronavírus, tá? Tá chegando na casa de 164, 165 mil casos, já com 3.100 mortos, é bastante, né? E aí a gente está recebendo hoje com muito prazer aqui no nosso Sou Negócios, ele que é jaguarionense, tá? Mas que mora nos Estados Unidos e empreende lá, tem empresa lá, é empresário nos Estados Unidos, que é o André Pires. André, seja muito bem-vindo. Muito obrigado aí por aceitar esse convite de falar direto aí dos Estados Unidos com a gente aqui no Sou Negócios. O prazer é meu, o prazer é todo meu pelo convite. Sempre, apesar de estar fora, sempre mantenho contato com o Theo e ele fez esse convite, eu fiquei muito agradecido e fiquei muito feliz. Pô, que legal. André, fala um pouco pra gente aí, que estado que você mora, que cidade que você mora aí nos Estados Unidos? Eu moro no Alabama, no sul dos Estados Unidos, fronteira norte com a Flórida. Estou aqui desde março de 2016, esse mês fez 4 anos que eu estou aqui. E moro na cidade de Birmingham, que é uma cidade de 1 milhão de habitantes, mais ou menos, para vocês terem ideia, do tamanho de Campinas, 1 milhão e 100 mil habitantes. Poxa vida. André, não tem como a gente não falar, né, cara? Os Estados Unidos, eu coloquei o número inicial aí, é o país que está com o maior número de casos de coronavírus. Como é que tem sido a vida aí, um brasileiro aí, e mesmo dos americanos, como é que tem sido a vida convivendo com essa pandemia? Tem sido bem difícil, assim, bem estranho, a palavra é a mais correta, porque nós nunca vimos nada igual, né? Mas, por outro lado, tem sido muito parecido com o que está acontecendo no Brasil hoje, com essa revolução tecnológica da informação rápida. Tudo corre muito rápido, então tem sido bem parecido com o que está no Brasil. Tenho tido em contato com alguns amigos e família aí no Brasil e tá todo mundo assim com um sentimento um pouco parecido. E todo mundo em casa, que nem eu era para estar trabalhando agora com a loja aberta. Estou em casa, atendendo só por hora marcada. Se alguém me liga através dos meus anúncios, eu vou lá e atendo a pessoa, mas tudo fechado. E a gente sai nas ruas. Aqui no nosso estado ainda não está assim totalmente fechado, mas eu vejo aí 60%, 70% das empresas, dos comércios, tudo fechado. Assim, é só o que é mais essencial aberto. Só para o nosso amigo internauta entender, para a gente também aqui, qual que é o ramo, qual que é o seu ramo de atuação aí, André? Eu trabalho na venda de carros usados, eu tenho uma loja de veículos e a gente está trabalhando só por hora marcada, já está fazendo 15 dias. Então eu não estou com a loja aberta, teria que estar aberto, como todo mundo, todo outro comércio, né, da cidade, mas nós estamos fechados e continuamos os anúncios online e todas as horas a gente marca o horário para atender o cliente de acordo com a necessidade do cliente. Nós vamos lá, abrimos, a pessoa faz um test drive, vê se gosta do carro, de um ou de outro, e assim nós estamos mantendo o nosso negócio aberto, né? A gente não pode ficar fechado, como ninguém pode. Você não tem, né, tanto fôlego assim de ficar fechado 2, 3 meses. Então nós estamos assim 50% funcionando, né? Assim, de uma maneira não 100%, mas atendendo da maneira que a gente consegue. Poxa vida. E aí, Rogério, acho que a situação lá né, de confinamento está bem parecida com aqui, né? Pois é, a gente com essa oportunidade de falar com o André, né? A gente poderia estar falando de tanta coisa bacana, ele que já empreendeu aqui na região,
e hoje empreende lá, né? Com tanta coisa bacana para a gente falar, mas não tem como a gente fugir hoje do que a gente está vivendo, uma crise hoje global, né? Com a pandemia do coronavírus. E ficam algumas curiosidades. Uma, se você tá com a família aí, como é que tá isso? Falam-se aí, o Trump, né, deu um pronunciamento de esperar aí até de 100 a 200 mil vítimas desse coronavírus, né? E aí o que aqui também é que ajuda o governo para o empreendedor e para o cidadão. Se você já tem alguma coisa efetiva, se isso está mais fácil que aqui, porque aprovam-se algumas coisas, mas até chegar mesmo na ponta, né, que a gente como defende e fala de empreendedorismo, né, a gente sempre fala disso, né, poxa, se a ajuda não chega na ponta, não faz sentido. Como é que está essa situação, André? E a gente talvez grave um dia falando de empreender mesmo, né, dessa coisa de empreender aqui, a diferença é empreender aí, né? Sim, pegou aqui todo mundo, como pegou aí, eu acho que a diferença não é muito grande. A ajuda que está sendo anunciada pelo governo foi aprovada na semana passada, se não me engano, sancionada acho que ontem pelo presidente Trump, e a ajuda que eles estão prometendo são $1.200 para cada adulto de cada casa e $500 para cada criança. Todo aquele que paga seus impostos, que tem realmente declara imposto de renda e paga tudo direitinho, tem direito a essa ajuda. Eu não sei se ela vai ser mensal, isso não foi esclarecido ainda, se vai ser todo mês, se vai ser por um período de 2 ou 3 meses, ninguém sabe ainda. Mas também essa ajuda não é assim instantânea, como se parece, né? Tudo nos Estados Unidos parece que é como nos filmes, tudo assim instantâneo, também não é. Os Estados Unidos têm seus problemas também, e eu ouço pelo rádio de que pode demorar aí de cerca de 1 mês até um mês e meio para chegar essa ajuda para a população. E para o empresário, quais são as ajudas que estão então ajudar o empreendedor aí nos Estados Unidos? Como é que está isso? Para o empresário não se cogitou o cheque, né? O voucher, né? Como estão dizendo aí no Brasil, né? O Corona Voucher. Mas aqui o que acontece são empréstimos mais fáceis, a juros muito mais baixos, com carências muito maiores e suspensão de alguns pagamentos para alguns tipos de obrigações que os empresários têm aqui. Vão ser flexibilizadas e acesso ao crédito mais fácil. Por enquanto é isso. Theo, que você que faz muito, participa inclusive do clube de fomento, né, de network de Jaguariúna, pessoa ligada ao marketing, à publicidade. Que você poderia falar para o André aí, que você tivesse lá, Theo, qual que seria a sua sugestão aí? Primeiramente, Amaury, eu gostaria de entender do André como que ele se vê nesse momento nos Estados Unidos. Porque no Brasil, a percepção que a gente tem é o seguinte, que a classe menos favorecida financeiramente vai ter um suporte do governo, a classe alta é alta, vamos continuar rica, e a gente vê que a classe média que vai ser super prejudicada em tudo isso. E aí, né, na questão da classe média, entra os pequenos empresários, né, os micro e pequenos empresários. Aí nos Estados Unidos tem essa mesma percepção, ou aí o baque vai ser igual para todos, ou vai ser a diferença da pancada vai ser menor? Eu acredito, Theo, que quando a gente está fora e vê Estados Unidos na televisão, você acha que aqui é um outro mundo, é uma coisa muito diferente. E na verdade não é. Né? Você tem algumas coisas diferentes, você tem alguns setores governamentais, setores públicos que realmente funcionam, é o caso de educação, é o caso de segurança, de urbanismo, mas eu creio que nessa situação, onde está todo mundo no mesmo barco, está muito parecido a situação. Está muito parecido. Eu acho que a população de baixa renda vai sofrer bastante, como no Brasil, vai ter um suporte parecido com o que o Bolsonaro está implementando aí,
os pequenos e médios empreendedores vão sofrer demais, né? Começando por Nova York está fechado já há 3 semanas, um local onde é um formigueiro de gente, não se vê ninguém na rua. As cidades grandes, as cidades maiores, com mais fluxo de pessoas na rua, vão sofrer mais. Aqui, nós não vemos o mesmo acontecendo em todos os estados. Existem estados com menos populações, com cidades menores, estão sofrendo menos. Então você tem aí uns polos, que é Nova York, Califórnia, Texas, agora Louisiana lá embaixo, onde tem o porto, né? Tem um porto bem no sul dos Estados Unidos, que é perto daqui, está proliferando bastante. Então você tem aí diferentes resultados dessa epidemia em diferentes estados. Como você tem na Europa, os Estados Unidos é do tamanho do Brasil, que é do tamanho da Europa, você tem uma Espanha, uma Itália em cada estado. A gente tem umas 5, 6 Espanhas e Itálias aqui pipocando, como o caso da Califórnia, que tem muitos casos, o caso de Nova York, que tem muitos casos, Texas tem muitos casos, Louisiana, então você tem 5, 6 estados com bastante gente infectada e atingindo realmente, de fato, a economia. Aqui no nosso estado, mais para o meio do país, você tem, por enquanto, um nível menor de contaminações e você ainda vê a economia metade funcionando e metade parada. Eu não sei, eu espero que isso não cresça, né, nos estados menores, de menores populações, como é o nosso aqui no Alabama, e espero que o que está acontecendo nos estados maiores, de maiores populações, de cidades maiores, que isso venha a decrescer, porque senão nós vamos ter aí, eu creio que uns 2 ou 3 meses muito difíceis pela frente. Poxa vida, tá vendo? Aqui o meu amigo internauta que está nos acompanhando, estão falando diretamente nos Estados Unidos com o André Pires, tá trazendo lá um panorama de como está acontecendo e como que é a vida lá, porque ele que é um empresário lá nos Estados Unidos, né? André, e no dia a dia, como é que vocês têm se virado? Mercado, farmácia, esse tipo de coisa, esses serviços básicos e essenciais, né? Assim, no começo, há 15 dias atrás, houve uma corrida aos supermercados, não tinha água, não tinha papel higiênico, faltava produto de limpeza, de que você via 2 ou 3 corredores vazios completamente, porque aqui as pessoas são um pouco habituadas a algumas tragédias naturais, como tornado, furacão, às vezes tempestade de neve, que você fica aí uma semana preso dentro de casa. Então houve um corre para os supermercados e esvaziaram tudo. Mas agora, depois de 15 dias, você já vê uma normalidade. O que acontece aqui é de diferente. Alguns produtos faltando, mas assim pontuais, né? Nada muito assim gritante. E o que está vendo é separação, assim, poucas pessoas por vez entrando nos mercados. Não deixa aglomerar, né? Então entra 5, sai 5, entra 5, sai 5, para que não haja um contato mais próximo, né? Mas os serviços essenciais estão funcionando, farmácias, mercados e postos de gasolina, não está faltando nada, assim, que você queira comprar. Álcool gel está faltando, como em todo lugar do mundo, né? Máscaras também, mas se vê uma certa normalidade, entre aspas, não um caos como se previa, né? Aquele corre ao supermercado, aquelas filas, você já não vê mais, está mais tranquilo. Pô, interessante, você vendo, Rogério, a situação lá não é muito diferente da nossa aqui não, né? E principalmente nós que vivemos no estado de São Paulo, que é o estado mais afetado do Brasil, né? É o mais afetado também, né, pelo coronavírus. Mas é interessante, né, porque alguns especialistas estão falando da gente ter a oportunidade de uma máquina do tempo, né, porque a cronologia do coronavírus permite que as pessoas se preparem, né, os países e as regiões vão se preparando com algumas semanas de antecedência, né? Então, se a gente tivesse olhado para a China e tivesse tido as iniciativas, né, de isolamento e tudo mais, a gente poderia talvez estar numa situação um pouco melhor. Os Estados Unidos, dizem os especialistas, que está aí há 10 dias, mais ou menos, na nossa frente do que vai acontecer aqui daqui a pouco, porque o coronavírus chegou primeiro aí do que chegou aqui, né? Então, olha que interessante, né? A gente pode olhar e falar, putz, o que nos espera, né? Então a gente está nesse momento caótico, acho que a gente vive, né? É um luto, né, que a gente vive no começo,
de negar tudo, né? De, não, o que vai acontecer com a minha vida? E a gente vai começando a se adaptar. E uma parte interessante, aí falando com o André, que é empreendedor, e aí como característica, com certeza, criatividade e inovação, né, André? O que você pode olhar assim como oportunidade de um negócio tão caótico que a gente vive, né? Para novos negócios, novos atendimentos, a sua área na área de automobilismo aí, né? Da parte de veículos, né? Tem alguma tendência que você nesse segmento, até para ajudar aqui a gente também a pensar de maneira diferente um pouco nas coisas? Olha, eu acho que nossa visão deve mudar, né? Os atendimentos remotos em todas as áreas, eu acho que a tendência é crescer, tanto na área de educação, na área de vendas, como a Amazon, eBay, essas empresas que já estavam crescendo, acho que vão crescer ainda mais. Na minha área aqui de venda de automóveis, nós já trabalhamos bastante online. A venda, apesar de existir um espaço físico onde a gente mantenha os nossos carros, 80% de tudo que acontece é tudo online, é tudo nos anúncios online, né? E existe aqui uma empresa muito grande na área de venda de carros, que é tudo online agora. Você vê o carro no site, você vê todos os detalhes que o carro tem, assim, de uma forma bem detalhada realmente, e eles entregam o carro na sua casa e você tem uma semana para devolver o carro se você não gostar. Então eu acho que é uma tendência muito legal. Você não precisa sair de casa, o carro é entregue na sua casa no dia seguinte da compra. Você tem uma semana para andar com o carro, né, com certeza, com seguro, com todas as burocracias, né, exigidas, as garantias, mas é uma tendência, porque você não precisa ir numa loja, você não precisa ficar conversando com o vendedor, você não precisa entrar em vários carros, você tem um portfólio online, você tem um período de 7 dias que você pode não gostar do carro, trocar por outro, ou devolver, pegar seu dinheiro de volta. Então acho que é uma tendência, e que isso depois já vinha sendo uma tendência antes, e acho que a partir de agora, com esse distanciamento, a tendência em todas as frentes aumentar esse atendimento remoto, essa reuniões, entrevistas, a parte econômica, política, social, tudo fica ainda mais online do que já era. A gente conversou outro dia sobre isso, dessa questão de mudar até de postura, né? As pessoas vão começar a mudar a maneira de ver as coisas. Então é possível mesmo que muitas empresas parem de ter um espaço físico para atuar da maneira que você falou aí, né? Com essa loja que trabalha e entrega, inclusive, o produto na casa, né? Uhum. Sim. Eu acho que a tendência é essa. Não que nada substitui você estar pessoalmente no local, conversar com a pessoa, você sentir a segurança do olho no olho, né? Isso não vai mudar nunca, eu acho. Mas eu acho que a tendência é cada vez mais acontecer isso, né? Do online predominar em várias áreas, né? E acho que não tem volta mais. Muito bom. Aí, a internauta que está nos acompanhando, aproveita e inscreva-se no nosso canal, ative o sininho. Se estiver gostando, dá o seu like lá pra gente. E assim, estamos falando com o André Pires, que está nos Estados Unidos. Ele mora nos Estados Unidos. Ele é daqui do Brasil, ele é de Jaguariúna, né? E ele mora nos Estados Unidos já há quanto tempo, André? Estou há 4 anos, e agora em março completou 4 anos. Então, já há 4 anos nos Estados Unidos, nós estamos falando lá como está a situação do coronavírus, lá que não é muito diferente aqui do Brasil, pelo que o André está nos passando aí. Que horas são agora aí, André? São 1h25, 24. São 2 horas Legal. A menos. Sim, aqui é 3h24, certinho. Então, para você que está acompanhando, então hoje é terça-feira, dia 31 de março de 2020, estamos falando aí direto lá dos Estados Unidos. Meus amigos aí, Rogério, Theo, tem mais aí alguma pergunta, alguma curiosidade queiram saber aí, aproveitar a presença do nosso amigo André, que já está convidado para um outro programa aqui do Sou Negócio, para a gente falar exatamente sobre empreender. Ele que saiu daqui do Brasil foi empreender nos Estados Unidos. Hoje, infelizmente, a gente tem que falar do assunto coronavírus, que está crescendo também no Brasil, mas que os Estados Unidos
onde tem o maior número de casos. Fala aí, Maurinho. o Theo e Rogério. Maurinho, conversando com o André durante o final de semana, e ele até arriscou abrir a loja, mesmo estando a metade aberto, metade fechado lá, porque até o dia que eu conversei com ele, não havia uma determinação legal de se fechar as empresas como aqui no Brasil. O que levou ele a abrir e o que levou ele a fechar novamente hoje, André? Fala para a gente um pouquinho aí, por favor. Theo, aqui, alguns estados, existe uma ordem onde você não pode sair de casa, você só pode ir no mercado e voltar, assim como está sendo na Itália, assim como está sendo na Espanha. Aqui, os governos são o governo é bem descentralizado, ou seja, cada estado tem uma independência muito grande. Então, aqui, onde eu estou, no Alabama, ainda o número de casos é pequeno. Na minha cidade aqui, acho que tem 1 milhão de habitantes, temos aí cerca de 200 casos, temos aí cerca de 5 ou 6 mortes por enquanto. Graças a Deus aqui não está tão forte como em alguns outros estados, né? Então, aqui fica muito a critério de cada pessoa, do que está sentindo, fazer ou não, abrir ou não. Então, eu, particularmente, estou indo conforme a demanda. Eu tenho feito meus anúncios, tenho trabalhado de uma forma regular e conforme a demanda eu prefiro hoje ir até lá, abrir pontualmente e voltar do que me colocar em risco, porque estando aberto, você se coloca em risco, você tem mais contato com pessoas, você vai a lugares onde você tem que abrir portas, você tem que digitar número de cartão, você tem que estar colocando sua mão em vários lugares. Então, para a minha própria segurança e da minha família, eu estou optando a ficar em casa e fazer esses atendimentos pontuais do que me expor ao risco. Nós temos certo fôlego para poder continuar trabalhando dessa maneira e nós vamos aí continuar dessa maneira conforme a necessidade. Mas a vontade é abrir e estar aberto de segunda a sábado, período integral, mas você não vê ninguém entrando, você vê as ruas com fluxo muito pequeno. Eu tenho um mecânico que trabalha na loja, ele não vai trabalhar porque também não tem medo de se infectar. Então, acho que o mais sábio hoje é ficar em casa o máximo que você puder e correr menos riscos de contaminação, porque o vírus está aí para todo mundo, né? Uma curiosidade também, André, é assim, como é que você tem planejado, se é que dá tempo a gente nessa loucura que está com o coronavírus, né? Se você tem conseguido planejar e tentado antecipar algum cenário, para quanto tempo você acha que... aí como empreendedor mesmo, né? Nada de guru, nem de bola de cristal, mas assim, como é que você tem se planejado como empreendedor? Até por isso que serve para a gente, que a gente fala muito com o empreendedor aqui também, né? Como uma visão, de repente, de como é que vai ser um pouquinho mais para frente, como é que você está se planejando para isso e o tempo, talvez, de dedicação que você consiga fazer para se planejar e tentando ver o negócio um pouquinho mais para frente, né? E pegando uma carona aí na pergunta do Rogério, o André, já coloca para a gente aí qual seria o conselho para o empreendedor brasileiro aqui. Olha, o que a gente tem visto nos noticiários, né, conforme a onda vem vindo desde a China, passando pela Itália, Espanha e chegando aqui, o que a gente vê, se a gente realmente manter o distanciamento, escutar realmente os governantes, as políticas que estão sendo feitas, apesar da necessidade da gente ter que estar aberto e ter que fazer nossos negócios não pararem e continuarem girando, nós temos que realmente manter o distanciamento e seguir as regras. Eu creio que nós temos aí de 2 a 3 meses bem difíceis pela frente. E assim, com relação ao empreendedor brasileiro, tem muita cautela. O que eu acho, a economia brasileira é muito volátil a esses golpes, né, econômicos. Aí, no caso, hoje, um golpe
biológico, vamos dizer assim, mas a economia brasileira, ela demora muito a voltar, né, a se recuperar dessas pancadas que a gente acaba tomando, muitas vezes de si próprio, dos nossos governantes, nosso jeito de administrar o país, e muitas vezes de fora, independente do que a gente faça dentro do país, a gente sofre muito com essas volatilidades econômicas que existem no mundo, né? Então eu acho o que eu faria é tomar o maior número de precauções possíveis, segurar o máximo possível, porque o Brasil já vinha vindo de uma recuperação desde 2015, quando eu saí daí, e recuperou, retomou o crescimento 2018 para 2019, e agora toma esse baque de novo, né? Eu acredito que a economia brasileira deve demorar um pouquinho para retomar o que tinha ganhado de 2015 para cá, mas eu acho que, como não é para um setor ou outro setor, é para todos, todo mundo está vivendo a mesma situação. Então não é hora de entrar em pânico, não é hora de tomar decisões muito sérias, muito importantes, porque o problema veio para todos, não veio só para o brasileiro, não veio só para quem mora aqui, quem mora na Europa, está no mundo todo. Então é hora de olhar, refletir e não tomar muitas decisões precipitadas, na minha opinião. É manter a calma e analisar com calma o que está acontecendo e sem medidas muito drásticas. Eu não tenho a receita pronta, né? Se eu tivesse, eu aplicaria aqui até com os meus negócios, mas eu ficaria muito contido, prestando atenção no que está acontecendo, com muita calma, sem tomar muita atitude precipitada. Legal, André, infelizmente ninguém tem a receita pronta, né? E assim, mas eu acho muito importante o que você colocou, de as pessoas terem essa calma, esperar. É isso aí, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer mesmo. Não dá para sair tomando atitudes tempestivas, né, precipitadas, né, principalmente quando se trata de negócios, né? Sim. Mas muito legal a sua participação aqui, trazendo esse panorama aí dos Estados Unidos. Queria ver com meus amigos aí, o Theo e o Rogério, se querem perguntar mais alguma coisa, que tá muito bom o papo, mas o seu negócio está começando a chegar aí no final, né? A gente vai ter que fazer as nossas considerações finais aí, né, e ouvir mais alguma palavra do André. E quero que o Theo e o Rogério façam as suas perguntas ou considerações. Mauri, o André estava falando agora há pouco sobre a questão do online ser cada vez mais presente. E complementando o que ele falou sobre os negócios, acredito que esse é o momento da gente vislumbrar as oportunidades que aparecerão, porque irão aparecer, talvez não tanto na mesma frequência que vinha aparecendo. Vou dar um exemplo claro, a Winner Informática, que é uma empresa aqui de Pedreira, né? Um abraço para o meu amigo Marta. A Winner, a gente faz um trabalho com eles e nós vislumbramos a ideia de que uma coisa é o cara ter um computador em casa para o filho fazer joguinho do Facebook e fazer trabalho de escola. Outra coisa é ele ter um computador em casa para trabalhar. O nível de rendimento precisa ser outro, completamente diferente. O que nós fizemos lá? E o Marco tem executado muito bem isso. Ele tem levado a questão do home office mais estruturado, né? Olhando o cabeamento de rede, olhando as peças que trazem a internet para dentro de casa, olhando o computador. E ele tem tido, em média, 8 chamadas por dia nesse novo serviço. Então, assim, as oportunidades irão aparecer. A gente só precisa estar atentos e como o André falou muito bem dito, esse não é o momento de tomar decisões muito drásticas, muito bruscas.
E o André também falou um negócio muito importante aí, já na linha que o Theo está falando também, é que acho que a gente pode resumir que a gente vai sair totalmente diferente disso que a gente está vivendo hoje, né? Independente do país que a gente está, né? Porque é o que ele falou, né? O mundo online vai estar muito mais acelerado, talvez as coisas que aconteceriam daqui a alguns anos a gente vai ter que trazer muito mais próximo, né? Os contatos vão ser menos presenciais e mais virtuais, né? E eu acho que para tudo isso também, né, que ele falou muito bem, o André, a gente vai estar cada vez ter que estar mais preparado para poder inserir nisso, né? Inclusive, né, como a gente está falando desse assunto, a gente também está usando uma ferramenta, né, totalmente online para fazer a gravação desse nosso programa, por exemplo, né? Também são adaptações aí da nova era, né? Aí está. André. Oi. André, e é engraçado porque eu, o Rogério e a Mauri, a gente já vinha conversando sobre um programa há alguns meses e a ideia era um programa presencial, num estúdio. Aí aconteceu tudo isso que aconteceu, o que a gente fez? Nós inovamos, a gente veio, né, para esse mundo online. Já é uma nova postura diante do que está acontecendo. Sim, eu acho que o nosso internauta aí pode reparar que às vezes dá umas quedinhas, porque a gente está fazendo tudo online, inclusive com o nosso amigo aí que está lá direto dos Estados Unidos, né? Foi o que o Theo falou. E aí a gente inovou e isso é uma vantagem, porque a gente está conseguindo falar com você hoje, André, que seria difícil a gente reunirmos, né, nós 4 ou nós 5 ou mais pessoas, né? No caso, nós 4 hoje aqui num estúdio, né? Seria difícil, né? Pela distância e tudo mais. Então, nesse ponto é muito positivo, né? Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo, nós levamos um empurrão, né, para esse sentido do online, da inovação. O conforto nunca te leva a lugar nenhum, né? Eu ouvi um vídeo na internet ontem, que o apresentador falou que a tranquilidade é trágica. Então, ou seja, se você está sempre tranquilo, você nunca sai do lugar, você nunca move, você nunca inova, você nunca busca algo melhor. Quando você está na sua zona de conforto, você acaba não crescendo, né? E o crescimento, por outro lado, dói. Toda vez que você vai crescer, você vai inovar, você vai fazer algo que você nunca fez, também dói em você, porque é mais tempo que você passa tentando, são tentativas, são erros. Então, eu acho que toda crise ou toda saída da zona de conforto, toda falta de tranquilidade é boa, é positiva, para que a gente possa dar um passo para frente, para que a gente possa evoluir como ser humano, como empresário, como pai de família, a gente está mais perto dos filhos também. Então, acho que a gente tem que aproveitar momentos de crise como oportunidades de crescimento. Não só ficar batendo na tecla das más notícias, mas também abrir os olhos para as oportunidades, assim como o Theo falou. Eu acho que oportunidades aparecem oportunidade de você estar mais perto do seu filho, de falar uma coisa que você nunca falou, de levar eles para fazer uma brincadeira que você nunca fez, de você chegar mais perto de pessoas que você não tinha tempo de conversar, de bater um papo, e de falar coisas que você talvez esperasse mais tempo para falar e você está adiantando e está falando agora. Então, eu acho que esse momento a gente precisa enxergar essas oportunidades, tanto de negócios, né, que vão aparecer com coisas diferentes, com frentes diferentes, como na nossa vida pessoal também, né, de estar mais perto das pessoas que a gente gosta, de repente pedir perdão de alguma coisa que você fez, ou de perdoar alguém que você não tinha tempo para nem parar para conversar ou para ouvir. Então, eu acho que não só no business, mas também na nossa vida pessoal, é um momento de reflexão, é um momento que a gente tem que crescer com isso e daqui 2, 3 meses a gente dá muito mais valor a um bate-papo num barzinho, a um churrasco que a gente vai fazer com os amigos, a uma viagem que a gente vai fazer com a família. Isso vai ser muito mais valorizado do que era antes. Então, acho que a gente tem que pensar dessa forma também. Pô, muito legal. Acho que com essa mensagem do André, hein, ô Theo, acho que dá para a gente até encerrar aqui o seu negócio de hoje. O que você acha? Com certeza. E é com essa mensagem de esperança que
que a gente encerra o programa de hoje, né? Gostaríamos de agradecer a presença do André, um amigo querido e um empreendedor, um batalhador, um trabalhador, um excelente pai de família, eu conheço a família dele também. André, muito obrigado pela participação e que nesse momento de incerteza a gente possa buscar o nosso melhor lado, como você estava dizendo aí, que a gente possa evoluir como pessoas e que, acima de tudo, Deus cuide de todos nós. Muito obrigado. É um grande prazer estar participando, parabéns pela estrutura, parabéns pela capacitação de vocês, aí que foi muito legal participar, e estou aberto com convites, próximos convites, estamos aí, é só dar um toque aqui para a gente do outro lado do mundo que a gente participa com uma alegria. Beleza, André, muitíssimo obrigado aqui participando do Sou Negócios de hoje, nesta terça-feira, 31 de março de 2020, diretamente dos Estados Unidos. Gentilmente o André, não sei se almoçou, porque está lá mais ou menos na hora do almoço, mas ele parou lá para falar com a gente, para trazer esse panorama sobre a crise do coronavírus que afeta o mundo todo, essa pandemia. E é isso aí, o Sou Negócios, a ideia é essa, a gente está aqui para trazer para vocês sempre novidades, falar de negócios, falar de vários ramos de atuação. O André já é convidado para voltar aqui no Sou Negócio, para a gente falar de novo, voltar entre aspas, né? Porque ele vai falar de lá, a gente daqui. Mas para a gente discutir, falar de empreendedorismo, dessa questão das pessoas que saem do seu país para empreender lá, e gente que sai de lá também vem empreender aqui no Brasil, né? A ideia é essa. E você, inscreva-se no nosso canal, Sou Negócios, ative o sininho e dê o seu like se você gostou. E o Sou Negócios fica por aqui com essa bela mensagem do André, que é isso mesmo. Nós temos que aproveitar esse momento e observar o que há de melhor. Até a próxima.